Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos iniciar o nosso capítulo 12. Então, peguem o material, separe marca-texto, tudo para vocês irem se organizando um lápis, um caderninho para ir colocando, anotando as observações principais, tá certo? Essa é a nossa aula de número 7. E como tema do nosso capítulo 12, nós temos as operações com números decimais. Neste capítulo, nós iremos aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir com números decimais. Então, abra o livro lá na página 30 que iremos começar, tá certo? Essa é a imagem de abertura que nós temos lá na página 30, onde fala que Rafael ele foi numa papelaria e chegou lá, ele encontrou uma grande promoção. Então, aqui nós temos os valores que os materiais escolares eram e o novo valor durante essa promoção. Então, a gente pode ver aqui o preço antigo dos cadernos, que eram R$ 12,90, e agora está saindo por R$ 10,97. As mochilas eram R$ 51,99, agora está saindo por R$ 30,50, e assim por diante. E tem promoção na borracha, nos lápis e nos apontadores. Na página 31, nós temos as adições com números decimais. Como é que nós devemos proceder para calcular a adição de um número que possui vírgula? Olha só, o algoritmo da adição de números decimais segue a mesma regra dessa operação no conjunto dos números naturais. Então, para você somar os números decimais, você vai usar o mesmo método que você utiliza para somar os números naturais, que são os números normais que vocês já conhecem. Só que vocês não podem esquecer, como é que a gente soma os números naturais? É de acordo com o sistema posicional, ou seja, unidade é abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim por diante. Os números decimais você vai fazer do mesmo jeito. A diferença é que ele possui a parte decimal, né? Então, você vai fazer milésimo abaixo de milésimo, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo e assim por diante. Sempre respeitando a ordem. Veja como Léo e Jô calcularam o valor que Rafael pagou por uma borracha e um apontador. Aí aqui nós temos como foi que Léo fez o quê? Somou o valor da borracha com o valor do apontador e Jô do mesmo jeito. Como você acha que cada um realizou esse cálculo? Essa aqui é uma resposta pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Mas vamos analisar como foi que os dois calcularam. Olha só. Léo fez o quê? 4 mais 0 colocou 4, 7 mais 5, 12, 0 mais 1, colocou vírgula. Ok. Aí, Jô, ele fez 4 mais 0, dá 4, 7 mais 5, 12. Ele deixou 2, subiu 1. E 1 mais 1 deu 2. Léo e Jô, eles fizeram, cada um fez do seu jeitinho, não é verdade? Aí a segunda questão diz, qual dos dois você acha que está correto? E aí, quem calculou corretamente o preço da borracha e do apontador? Léo ou Jô? Com certeza, né, minha gente? Foi Jô que respondeu corretamente. Por quê? Porque ele seguiu a mesma regra, respeitando a ordem de cada um. O que foi que Léo fez? Ele somou só a parte dos décimos, da parte decimal, e colocou todo o valor aqui, depois calculou a parte inteira. E nós sabemos que o nosso sistema de numeração ele é decimal, ele vai mudando de 10 em 10. Então, 7 mais 5 dá 12 décimos. Mas a gente sabe que 10 décimos corresponde a uma unidade. Então, a gente deixa 2 décimos e troca esses 10 por 1. Por isso que aqui ele deixou 2 e colocou 1 na parte das unidades. Certo? Então, quem respondeu corretamente foi Jô. Veja a mesma operação realizada anteriormente, agora organizada em um quadro de ordens. Olha só, agora colocou aqui, ó, quem é centésimo abaixo de centésimo, que centésimo vocês sabem que é o nosso centavos, né? A mesma coisa do nosso centavos. Décimos abaixo de décimos e unidade abaixo de unidade. De acordo com seus conhecimentos a respeito da adição e dos valores posicionais, resolva a operação mostrada no quadro e elabore uma regra que determine como adicionar os números decimais. Como é que a gente resolve isso aqui? Então, seguindo a mesma regra da adição. Sempre começando do fim para o início do número, né? No caso, da direita para a esquerda. 4 mais 0 vai dar 4. 7 mais 5 dá 12. Eu deixo o 2 e vai subir um aqui, ó, para as unidades. E 1 mais 1
dá 2. Não esquecendo nunca da vírgula, né? Se nós estamos trabalhando com números decimais, a vírgulazinha ela tem que aparecer no resultado também. E agora nós vamos elaborar uma regrinha. O que foi que nós vimos? Para resolver a adição de números decimais, a gente tem que organizar de acordo com sua ordem e o principal, alinhando, ó, sempre vírgula abaixo de vírgula. Professora, mas se esse número aqui fosse até o 74 e esse de baixo só fosse 1,5, eu ia colocar o 5 embaixo dos 4 ou do 7? Ia ficar embaixo do 7, né? Por quê? Porque são 5 décimos e não 5 centésimos. Então, para facilitar, vocês sempre igualem as casas decimais, que aí vocês não terão dúvida. Se o primeiro número ele tiver 2 casas decimais, você deixa o segundo com 2 casas decimais também, sempre preenchendo com 0, certo? Então, utilizando o quadro, nota-se que, para realizar operações com números decimais, é preciso organizar as ordens, colocando cada unidade na respectiva coluna, décimos, centésimos e unidades simples. Além disso, é necessário realizar os reagrupamentos corretamente e registrar nas respectivas ordens. Aqui, quando nós fizemos 7 mais 5 deu 12, eu deixei só os 2 décimos e troquei os 10 décimos por uma unidade. Então, deixa o 2 e sobe o 1, certo? Lembrando que 10 milésimos devem ser trocados por um centésimo, 10 centésimos por um décimo, 10 décimos por uma unidade e assim por diante. Do mesmo jeito que vocês trocam 10 unidades por uma dezena, 10 dezenas por uma centena, certo? Organiza as ideias na página 32. Olha, para adicionar números decimais aplicando o algoritmo, você deve posicionar os números de acordo com suas ordens, sempre colocando vírgula abaixo de vírgula. Na adição e na subtração, vocês não podem esquecer essas regras. Então, coloca todos que são centésimos abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo, mas sempre comecem organizando vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Porque o que tiver número de ordens diferentes, vocês vão preenchendo com 0. E depois é só somar normalmente, como vocês já sabem. Somando da direita para a esquerda, as ordens corretamente, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios. Vocês vão dar uma pausa, vão fazer as páginas 32 e 33 e depois volta para darmos continuidade ao conteúdo, certo? Pronto, agora nós vamos estudar a subtração com números decimais, correção faremos no Meet. Lá na página 34, nós temos a subtração. Como é que nós resolvemos subtração? Da mesma forma que a adição, vocês vão ver, olha só. A subtração com números decimais é realizada de maneira semelhante à adição. O que é que nós temos que fazer? Para subtrair números decimais usando o algoritmo, a gente deve posicionar os números de acordo com as ordens do mesmo jeito, que centena abaixo de centena, centésimos abaixo de centésimos, décimos abaixo de décimos, unidade abaixo de unidade e assim por diante. E sempre colocando vírgula abaixo de vírgula. Devemos fazer a subtração normal, como você já conhece, sempre começando da direita para a esquerda, então vai subtrair normalmente. E inserir no resultado a vírgula. Não pode esquecer desses detalhes, tá certo? Embaixo das demais. Como você já organizou vírgula abaixo de vírgula, ela vai continuar na mesma posição. Já vimos que Rafael pagou R$ 14,10 pelos produtos na promoção e que o valor real das mercadorias compradas eram R$ 17,57. Veja agora como calcular o valor que Rafael economizou comprando os produtos na promoção, aplicando o algoritmo da subtração. Então, nós vamos ver quanto ele economizou. Era para pagar um valor, mas ele pagou outro. O que é que a gente faz aqui? Organiza, R$ 17,50 menos R$ 14,10. Vírgula, olha, vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo e assim por diante. Então, a gente faz a subtração normal, 7 menos 0, 7. 5 menos 1, 4. 7 menos 4, 3. E 1 menos 1, 0. E colocou a vírgula no lugarzinho. Então, regra da adição e subtração é só essa. Organiza a vírgula abaixo de vírgula, organiza os números nas suas ordens correspondentes e depois efetua a operação normalmente. Além do algoritmo, pode-se realizar subtrações com números decimais, transformando-os em frações decimais. Nós estudamos no capítulo 1, no capítulo anterior, que foi o 11,
que nós podemos transformar qualquer número decimal numa fração e uma fração decimal em um número decimal, não foi verdade? Então, olha, como já foi visto, o número decimal ele pode ser escrito em forma de fração. Do mesmo modo, uma fração pode sempre ser escrita em uma forma de número decimal. No cotidiano, os números decimais são mais usados que a representação fracionária. Entretanto, você verá mais adiante que algumas situações exigem o uso de frações. Relembre como é feita essa equivalência, como é que a gente transforma número decimal numa fração, vamos relembrar? Olha só, eu tenho aqui o número 4 inteiros e 48 centésimos. Como é que a gente transforma número decimal em uma fração? Eu pego todos os algarismos sem a vírgula, coloco no denominador, então ficou 448, e eu conto. Se eu tenho duas casas decimais, então ela está ocupando a casa dos centésimos. E centésimos é o quê? 100, não é? Denominador 100. Coloco o número 1 e acrescento zeros de acordo com o número de casas decimais. Do mesmo jeito aqui, ó, pego os algarismos, como o zero não tem valor, né? Eu coloco só 98, duas casas decimais, 2 zeros no denominador. Aqui do mesmo jeito, ó, pego todos os algarismos sem a vírgula, coloco no numerador, 35.673. Aqui, como eu tenho 3 casas decimais, eu coloco 1 com os 3 zeros. Veja de que maneira é possível relacionar a subtração de números decimais com a representação desses números na forma fracionária. Olha só, eu vou resolver agora uma subtração, ao invés de usar o algoritmo formal, eu vou transformar os números decimais em frações e resolver a subtração. Olha aqui, eu tenho 4 inteiros e 17 décimos, transformei esse número numa fração, 417 centésimos. Eu tenho aqui 3 décimos, transformei numa fração, menos 3 décimos. E aqui o número 1 inteiro, 234 milésimos, eu transformei em uma fração também. Peguei todos os algarismos e coloquei um 1 com a quantidade de zeros que corresponde às casas decimais. Nós sabemos que na adição e subtração de fração, nós só podemos resolver se os denominadores estiverem o quê? Iguais, né? A primeira regrinha é igualar denominadores. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou igualar, vou deixar todo mundo com 1.000. Esse primeiro eu multipliquei por 100, ou por 10. Quando eu multipliquei por 10, eu encontrei 4.170. 417 vezes 10, 4.170. Só acrescento um zero, né? E o 100 vezes 10 deu 1.000. Aqui eu vou multiplicar por 100 para acrescentar 2 zeros. Então, ficou 300 milésimos. E aqui eu já deixei. Então, todos com os denominadores iguais. Eu coloquei aqui, reduzir ao mesmo denominador e só repetir os números. 4.170 menos 300 menos 1.234. Fiz a subtração normalmente. Eu encontrei 2.636 milésimos. E depois eu transformei essa fração no número decimal. 3 zeros, eu volto 3 ordens no resultado. Então, transformar a fração decimal no número decimal, eu só olho a quantidade de zeros vai corresponder à quantidade de casas decimais. Compara agora essa estratégia com a subtração dos números na forma decimal. Então, o que foi feito aqui? Eu peguei os mesmos números, olha, e agora vou resolver usando a forma decimal, o algoritmo formal. Então, como foi que eu fiz aqui? Como esse primeiro número ele só tem 2 casas decimais, esse aqui só tem uma, e esse último tem 3 casas decimais, a gente iguala as casas decimais, que é para facilitar, que na hora que vocês forem armar, ficar direitinho quem é vírgula abaixo de vírgula, quem é décimo abaixo de décimo e assim por diante. Então, a gente iguala preenchendo com zero do mesmo jeito, olha. Depois, todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais, eu vou resolver a subtração normalmente, não esquecendo de colocar a vírgula. E olha, encontra o mesmo resultado. Então, existem 2 formas de você resolver, fazer as operações com números decimais. Ou usando os próprios números decimais ou transformando ele em frações. Isso aí vai ficar a critério de cada um escolher. Agora, vocês não esqueçam, vocês têm que saber como é que transforma um número decimal em uma fração e como transforma uma fração em um número decimal. Isso é assunto do capítulo 11, porque vocês vão precisar mais para frente, tá certo? Então, vocês têm que dominar isso daí. Vamos para a nossa famosa pausa. Pausa o vídeo, agora responde os exercícios das páginas 35 e 36, que é tudo sobre
subtração, vamos treinar isso daí e depois volta comigo, certo? Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos agora aprender como é que nós resolvemos multiplicação com os números decimais, lá na página 36. Correção faremos no MIT, certo? Ao utilizar o algoritmo da adição ou da subtração, é preciso respeitar a posição dos algarismos. Unidades ficam abaixo de unidades, dezenas abaixo de dezenas e assim por diante. Então, a adição e a subtração só pode resolver organizando quem é unidade abaixo de unidade, vírgula abaixo de vírgula, certo? Só que na multiplicação, nós não precisamos respeitar essa regra. Essa regra é específica da adição e da subtração. Vamos aqui tentar investigar como é que a gente determina, como é que a gente resolve a multiplicação com números decimais. Aí na página 36 nós temos o investiga, ele diz assim, ó, usando uma calculadora, resolva as multiplicações a seguir e anote os resultados. Observe a quantidade de casas decimais dos fatores, vocês terão que olhar a quantidade de casas decimais que os fatores têm, e a quantidade de casas decimais que vai aparecer quando vocês realizarem a multiplicação, a quantidade de casas decimais no produto. E escreva uma regra para realizar a multiplicação com números decimais sem o uso da calculadora. Então, vocês vão usar a calculadora para fazer essas multiplicações e depois vocês vão escrever uma regra. Essa multiplicação eu fiz aqui, olha, 52 vezes 435 deu 26.620. Aí, quando eu multipliquei agora aqui, ó, eu tenho uma casa decimal. Quando eu faço a multiplicação, aparece uma casa decimal. Se você fizer na calculadora, pode ser que na calculadora não apareça esse zero, porque lembram, zero lá depois da vírgula, ele não tem valor. Então, a própria calculadora ela já elimina o zero. Pode ser que vocês só encontrem 2.262, certo? Aí, aqui, do mesmo jeito, olha, uma casa decimal, 2.262, olha, o zero, ele está fora. Nesse outro aqui nós temos, olha, o 2 é uma casa decimal e o 5 também é uma casa decimal. Então, os dois fatores juntos possuem duas casas decimais. Então, o resultado, ele apresenta também duas casas decimais, 226,2. Lembrando que pode ser que na calculadora não apareça o zero, porque o zero, depois da vírgula, não tem valor no final, né? E esse último aqui eu tenho uma casa decimal e esse outro eu tenho duas. Então, somando, nós temos 3 casas decimais. O que é que acontece no meu resultado? Aparece 3 casas decimais. Então, essa regrinha eu vou deixar por conta de vocês, é uma resposta pessoal, mas o que é que a gente pode perceber? Que o nosso produto vai aparecer a quantidade de casas decimais de acordo com a quantidade de casas dos fatores, somando os dois fatores, viu? Se somando os dois fatores eu só tenho uma casa decimal, então o meu resultado só aparece uma casa decimal. Somando os dois fatores, eu tenho 5 casas decimais, então o meu resultado ele tem que ter 5 casas decimais também, certo? Uma forma de justificar a regra que determina a quantidade de casas decimais de um produto é resolver a operação na forma de fração. Veja no exemplo a seguir a multiplicação de 7 inteiros e 83 centésimos por 1 inteiro e 5 décimos. Então, nós vamos resolver essa multiplicação transformando esses números em frações. Olha aqui, olha. 7 inteiros, eu pego todos os algarismos, 783 dividido por 100, porque são duas casas decimais, vezes, pego todos os algarismos, 15, dividido por 10, porque eu só tenho uma casa decimal. Multiplicação de fração, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Não precisa igualar casas decimais. Essa regra é só da adição e da subtração. Multiplicação, 783 vezes 15 deu 11.745, 100 vezes 10 deu 1.000. Aí o que é que eu faço? Olha, 3 casas decimais, ou 3 zeros, então eu tenho que ter 3 casas decimais, né? Estou transformando fração decimal em número decimal. Então, eu observo a quantidade de zeros, vai ser a minha quantidade de casas decimais. Então, deu 11 inteiros, 745 milésimos.
Para multiplicar números decimais usando o algoritmo, ou seja, você armando a continha, você deve o quê? Realizar a multiplicação dos fatores como se não tivesse vírgula. Não precisa organizar vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Na multiplicação. Você vai armar normalmente a sua conta, multiplicar como se não existisse vírgula nesse número. E, por último, você vai inserir a vírgula. Agora, lembre-se, não pode esquecer de colocar a vírgula no produto, de acordo com a quantidade total de casas decimais dos fatores. Então, eu tenho que contar quantas casas decimais tem em todos os fatores para colocar a quantidade de casas decimais no meu resultado, certo? Veja um exemplo de como aplicar esse algoritmo. Vamos fazer a mesma multiplicação aqui, só que agora usando o algoritmo. Então, o que é que eu faço? Eu armei a conta normalmente, olha, não está vírgula abaixo de vírgula, tá vendo? Eu vou armar como se a vírgula não existisse. Fiz a multiplicação, 5 vezes todos, depois 1 vezes esses 3, e depois eu somei normalmente, deu 11.745. Só que eu tenho que fazer o quê? Colocar a minha vírgula. Aqui em cima eu tenho 2 casas decimais, aqui embaixo eu tenho mais uma. Então, meu resultado ele tem que aparecer 3 casas decimais. Então, eu conto 3 números e passo a vírgula, certo? 3 casas decimais, coloco a vírgula. Vamos agora fazer os exercícios. Páginas 37 e 38 é tudo sobre multiplicação. Vamos treinar adição, subtração e multiplicação com números decimais, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora página 38, esqueci o 3 aqui. Página 38, potenciação com bases decimais. Lembram? Bases decimais são todos os números, são potências de 10, são números que as bases tenham vírgula, possuam vírgula. Nós vamos aprender agora a calcular potência com números decimais. Você já viu anteriormente que a potenciação de expoente natural é uma operação em que o expoente indica a quantidade de fatores. Se a minha base está elevada a 5, então eu tenho que multiplicar a minha base 5 vezes, por ela mesma, né? Se está elevada a 2, então eu multiplico a minha base 2 vezes. Do mesmo jeito, vocês vão fazer para multiplicar números decimais, potência de números decimais. Vocês vão olhar o expoente e vão repetir a base multiplicando do mesmo jeito. Então, não esqueçam de colocar a vírgula no resultado, certo? Olha aqui, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos elevado ao cubo. Se é elevado ao cubo, eu multiplico 3 vezes. Então, olha, multipliquei a minha base 3 vezes, cheguei ao resultado de 1 inteiro, 728 milésimos, onde eu encontrei 3 casas decimais, porque se tem 3 fatores, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, o meu resultado também tem que apresentar 3 casas decimais. Agora, tem uma regrinha de potência de números decimais que você consegue visualizar quantas casas decimais terá o seu resultado na potência. Olha só. A quantidade de casas decimais da potência será numericamente igual à quantidade de casas da base multiplicada pelo expoente. Olha aqui. Na minha base, eu tenho uma casa decimal. Meu expoente é 3. 3 vezes 1 deu 3 casas decimais. Se eu tivesse aqui 2 casas decimais e meu expoente fosse 5, eu ia fazer 5 vezes 2, que dá 10. Então, meu resultado ia apresentar 10 casas decimais. Certo? Vamos treinar? Aí, agora é com você, vamos fazer comigo essa atividade aqui. Determine a quantidade de casas decimais. Ele quer aqui só a quantidade, ele não está pedindo para você resolver. Ele quer saber quantas casas decimais terá o seu resultado quando você realizar essa potenciação aqui. Vamos relembrar? Eu tenho 2 casas decimais aqui e o meu expoente é 4. Então, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa potenciação terá 8 casas decimais. Aqui, ó, na letra B, eu tenho o expoente 1, mas eu tenho 2 casas decimais. Então, 1 vezes 2 dá 2. Então, o meu resultado terá 2 casas decimais. Aí, aqui, ó, expoente 2, 1, 2, 3 casas decimais. 2 vezes 3, 6 casas decimais terei um resultado. E aqui eu tenho 8 e uma casa só decimal. 8 vezes 1 dá 8. Então, o meu resultado terá 8 casas decimais, ok? Então, para saber a quantidade de casas decimais,
Só é multiplicar o expoente pela quantidade de casas decimais da base. Aí agora nós vamos resolver. Aí sim, na segunda vocês vão resolver. Como aqui eu tenho elevado ao quadrado de uma casa decimal, eu sei que o meu resultado tem que ter duas casas decimais. Então, como é que eu resolvo isso aqui? 1,3 elevado ao quadrado é só 1,3 vezes 1,3. Resolvendo os cálculos, vocês irão encontrar 1 inteiro e 69 centésimos, certo? Pode fazer as continhas aí, peguem só o resultado não, para vocês irem treinando a multiplicação. Aí aqui eu tenho, ó, 3 centésimos elevado a 1. Vocês sabem que elevado a 1 é ele mesmo, mas vamos olhar a quantidade de casas decimais, olha. 2 casas decimais vezes 1, 2 casas decimais, então é o próprio número. Temos 14 inteiros, 521 milésimos elevado a 0. Na potência de números decimais, a regra não muda, viu? Qualquer número elevado a 0 sempre vai ser igual a quanto? Igual a 1, é do mesmo jeito. Números decimais e os números naturais, viu? Não muda a regra de potenciação. E aqui eu tenho o expoente 4 e uma casa decimais, então meu resultado terá que ter 4 casas decimais, porque 4 vezes 1 é 4. Então, vocês vão fazer 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos, 4 vezes, que vocês irão encontrar 16 décimos de milésimos, certo? Olhem, 4 casas decimais. Sabendo que 21 elevado à quarta potência aqui dá 194.481, determina o valor de 2 inteiros e 1 décimos elevado à quarta também e de 21 centésimos também elevado à quarta. Se 21, número natural elevado à quarta, dá 194.481, é o mesmo 21, só que agora na forma decimal, não é o mesmo não. 2 inteiros e 1 décimos, ó. Então, o que é que eu sei? Pela regra de potenciação, eu sei que esse meu resultado aqui vai ter 4 casas decimais, porque uma casa decimal vezes 4 dá 4 casas decimais. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse mesmo resultado, ó, porque se 21 dá isso, então, os números, no caso aqui eu só fiz dividir por 10 para encontrar 2,1. Então, eu vou pegar esse mesmo número e vou só contar a quantidade de casas decimais, que eu sei que tem que ter 4. Número 194.481 e deixo aí 1, 2, 3, 4 casas decimais, passei a vírgula. Nesse outro aqui, olha, eu tenho 4 e 2 casas decimais, então eu tenho que ter 8 casas decimais no meu resultado. O que é que eu vou fazer? Pegar esse mesmo número, deixando 8 casas decimais. Mas se a gente ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só tenho 6 algarismos. Como é que eu deixo 8 casas decimais, professora? Preenche com 0. Boto um 0, boto outro 0. Deixo 2 zeros aqui na frente, agora eu tenho 8. Passa a vírgula e a parte inteira eu também coloco o 0. Olha só. Deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Completei com 0. Passei a vírgula e coloquei outro 0 aqui para não deixar a parte inteira vazia, certo? Vocês lembram? Casa vazia, preenche com 0. Multiplicação e divisão por potências de 10. Agora é isso que nós vamos aprender. A multiplicar e a dividir números por 10, 100, 1000. Ok? Usando o que você já sabe sobre as multiplicações de decimais, responda as questões propostas e anote suas conclusões. Dialogar e conhecer. Vamos responder aí, ó. Quando multiplicamos um número natural por uma potência de 10, qual é a relação entre esse número e o resultado da operação? E aí, quando a gente multiplica, por exemplo, 321 vezes 10, o que é que a gente faz? Acrescenta zeros, né? Quando a gente multiplica o número natural por 10, por 100 ou por 1000, a gente não faz o algoritmo. O que é que a gente faz? A gente vai acrescentando zeros, não é verdade? Então, na multiplicação de um número natural por uma potência de 10, 10, 100, 1000, o produto pode ser obtido acrescentando-se zeros à direita do número natural, de acordo com a quantidade de zeros da potência. Como aqui, ó, se eu multipliquei por 10, eu acrescentei um zero. Multipliquei por 1000, acrescentei 3 zeros ao número natural que já tinha. Se eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros e assim por diante, né? Agora, vamos fazer? Façam aí a página 39, a segunda e a terceira questão, e a página 40. Agora, essas eu vou responder agora com vocês, certo? Vou fazer a correção agora.
Vamos fazer a correção? Observe os seguintes preços e responda quanto custam. Nós temos aqui, olha só o cartaz de promoção. Um prego, ele custa 1 centavo e um pirulito, ele custa 83 centavos. Aí a letra L diz, e quanto custam 10 pregos? Para eu saber quanto custam 10 pregos, eu vou fazer o quê? 10 vezes 1 centavo, né? Quanto é 10 vezes 1 centavo? 10 centavos. Quanto vai custar 1.000 pregos? 1.000 vezes 1 centavo. Então, 1.000 vezes 1 centavo vai dar 10 reais. Olha só. 10, que foi que eu fiz, olha a vírgula. Veio para aqui, para pertinho do 1, olha. 1.000, 3 zeros. O que é que eu fiz? 1, 2, 3. Acrescentei, andei com a minha vírgula, 3 casas decimais. Na letra C, 10 pirulitos. Um pirulito é 83 centavos, então 10 vezes 83 centavos. Olha, multiplicação por 10, a vírgula, uma casa só, um zero, uma casa, R$ 8,30. 100 pirulitos, 100 vezes 83 centavos, olha, 2 zeros. Uma, duas, olha a vírgula que veio para depois do 3, R$ 83 reais. Com base no exercício anterior, responda. Quando o número decimal é multiplicado por uma potência de 10, qual é a relação entre esse número e o resultado da operação? Quando é multiplicado por um número natural, a gente acrescenta zeros. Mas quando é multiplicado por um número decimal, o que foi que eu fiz ali? Eu andei com a vírgula, a quantidade de zeros que eu estava multiplicando na minha potência de 10, né? Se eu multiplico por 10, eu andei com a vírgula, uma casa decimal, porque ele só tem um zero. Se eu multiplico por 100, eu ando com a minha vírgula, 2 casas decimais. E se eu multiplico por 1.000, eu vou andar 3 casas decimais, olha só. Na multiplicação de um número decimal por uma potência de 10, o produto pode ser obtido deslocando-se a vírgula do número decimal para a direita, sempre para a direita, viu? Porque se eu estou multiplicando, eu tenho que aumentar o valor do que eu já tenho. Se eu multipliquei por 10 1 centavos, então multiplicação tem que ser um valor maior do que 1 centavos. Por isso que eu vou sempre para a direita, sempre aumentando o valor do meu número. De acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. Olha o exemplo, 2,1 vezes 10. Eu ando uma casa, deu 21. 0,234 vezes 100, eu vou andar 2 casas. Então, o que estava aqui vai, ó, 1, 2, vai ficar 23,4, certo? E assim por diante. Vai depender da quantidade de zeros da potência que eu esteja multiplicando. Aí a quarta questão, escreva os números decimais como frações decimais e resolva as seguintes divisões na forma fracionária. Olha só, o que foi feito aqui nessa quarta questão? Eu tinha uma divisão, 917 inteiros e 6 décimos, para dividir por 10. O que foi que eu fiz? Transformei esse número decimal em uma fração, olha. Peguei todos os algarismos, coloquei no numerador, uma casa decimal, um zero no denominador. E vou dividir por 10. Como é que eu resolvi sair? Isso é divisão de fração. Qual é a regrinha de divisão de fração? Deixo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou repetir a primeira fração, 9.176 dividido por 10, e multiplico, ó, o inverso de 10 é quem? 1 décimo. Pronto. Repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, e agora eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 9.176 vezes 1 dá 9.176 e 10 vezes 10 dá 100. Pronto, aí agora eu tenho uma fração decimal. O que é que eu vou fazer? Transformar em um número decimal. 2 zeros aqui, então o meu número tem que ter 2 casas decimais, que vai dar 91,76. Tá certo? Vamos fazer a letra B também, olha. Transformei em uma fração dividido por 100. Regra de divisão de fração. Deixo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aí agora eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Encontrei aqui, ó, meu denominador é 1.000. 3 zeros, então meu resultado tem que ter 3 casas decimais, 9 inteiros, 176 milésimos. Do mesmo jeito agora a divisão por 1.000. Ó. Transformo em fração dividido por 1.000.
Repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. E agora, numerador com numerador, denominador com denominador. 9.176 dividido por 10.000. 4 casas decimais, que 10.000 tem 4 casas decimais, então eu vou contar 4 números e deixar na casa decimal. 0,9176, certo? Observe os cálculos anteriores, esses cálculos aqui da quarta questão. Quando dividimos um número decimal por uma potência de 10, qual é a relação entre esse número e o resultado da operação? E aí? Quando nós dividimos um número natural, o que é que a gente faz? A gente diminui a quantidade de ordens. Se ele termina em zero, vocês têm a mania de ir cortando, né? Ou seja, cancelar os zeros. No número, quando a gente divide um número decimal, a gente faz do mesmo jeito. Só que a gente vai olhar a quantidade de zeros que tem e vai voltar a vírgula, ou seja, vai deslocar a vírgula para a esquerda, diminuindo o meu número, olha só. Aqui eu tinha 9.176. Quando eu dividi por 100, ele virou 91. Ou seja, na divisão, eu tenho que encontrar um resultado menor do que o que eu já tinha, porque eu estou dividindo. Eu estou dizendo isso que é para vocês não colocarem a vírgula por lado errado. Vocês vão dividir e vão colocar a vírgula para o lado direito. E quando vocês verem que vai aumentar o valor do número que eu tinha, vocês vão dizer, eita, errado. Então, vou colocar a vírgula para o outro lado. Tá certo? Então, olha, o que era 9.000 também aqui virou 9, o que era 9.000 aqui virou 0,9. Então, sempre tenho que encontrar um número menor na divisão. Na divisão de um número decimal por uma potência de 10 é 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, assim por diante, né? O quociente pode ser obtido deslocando-se a vírgula do número decimal para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10, certo? Vamos agora fazer um resumozinho, né? Para multiplicar um número decimal por 10, 100, 1.000 e assim por diante, desloca-se a vírgula desse número para a direita. Eu tenho que ir aumentando o valor desse número porque é multiplicação, de acordo com a quantidade de zeros da potência. Se for 10, 100, 1.000 e assim por diante. De acordo com a quantidade de zeros, eu desloco a vírgula para a direita. E na divisão, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, também dependendo da quantidade de zeros da potência de 10, certo? Pronto? Então, agora vocês vão fazer as atividades das páginas 40 e 41. E no nosso encontro do Meet, eu vou corrigir da 32 até a 41 as páginas que ficaram faltando, tá certo? A nossa aula de hoje acaba por aqui. Não esqueçam de anotar as dúvidas que eu tirarei no encontro com vocês, certo? Então, tchauzinho, pessoal.